Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 9 de abril, quinta-feira. Estamos entrando aí no feriadão da Semana Santa, mas não há nada o que comemorar, né? As pessoas estão trancadas em casa, muitos perderam seus empregos, outros têm familiares, entes queridos, ou que morreram, ou que estão internados em função desta Covid-19, dessa pandemia que estamos todos vivendo. Realmente uma situação muito dramática, uma tragédia. E claro, a pressão para a retomada das atividades econômicas é cada vez maior, cada vez maior. O Sebrae acabou de soltar um levantamento, 600 mil pequenas empresas fecharam as portas no Brasil e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos dessa pandemia. 30% dos empresários tiveram de buscar empréstimos para manter seus negócios e mais da metade 59,2% tiveram seus pedidos negados. Mais cedo eu noticiei o PDT, né? Entrou com uma ação no STF contra o Banco Central. Banco Central que liberou compulsório, expediu uma resolução reduzindo garantias, dizendo que vai comprar papel, vai comprar dívida de banco. Já falei isso outros dias aqui. O pacote total de estímulo da economia do Banco Central é de 1,2 trilhão. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Tem tudo aí, linha de crédito, tem tudo. Cadê o dinheiro? A ação do PDT está questionando isso. Onde estão as regras? Eu falava exatamente isso ontem aqui. Onde estão as exigências, as condições para a liberação desses recursos, como garantir que esse dinheiro chegue na ponta para realmente dar liquidez à economia. Quase 60% das pessoas, dos empresários que fecharam, que tiveram, que buscaram empréstimo nos bancos, tiveram seus pedidos negados. Então é muito legal, né? Todo mundo aí falando, a todo dia anuncia uma coisa diferente. Tem muito anúncio, né? Muito anúncio, muita politicagem, como eu comentei ontem, muito holofote, muita gente surfando aí na crise. E as medidas práticas, onde estão? Olha aqui o absurdo. Bom, a Associação Comercial do Paraná soltou um comunicado mais cedo, publiquei no site, convidando os comerciantes a abrirem as suas portas a partir de segunda-feira. Diz que a maioria, né, dos associados está pressionando e que não tem outro caminho senão reabrir as portas. Aí eles colocam ali, tentam alguns paliativos, né, um regime de horário diferenciado para as atividades, restrições de acesso, né, não ocupar mais de 50% ali da área, dependendo do tamanho do comércio, né? Manter distância, um pouco como as agências bancárias estão fazendo. Aqui no DF também, o Ibanez também está sendo muito pressionado, já está estudando alternativas, já mandou as agências bancárias reabrirem, né, com essas restrições também de acesso. O Zema, lá de Minas Gerais, governador de Minas, também já avisou que está estudando protocolos para reabertura. Vários prefeitos estão aí se insurgindo, inclusive, contra determinações de alguns governadores lá em São Paulo. Publicamos ontem, o Ministério Público hoje foi para cima do prefeito lá, não me lembro agora a cidade, mas que estava tentando reabrir, mas como tem a decisão do governo, aí o Ministério Público do Estado entrou e mandou ele fechar as portas, né? Então, assim, situação muito complicada, situação realmente muito dramática. E as pessoas vão para as ruas. Eu mesmo estou vendo aqui em Brasília, já peguei até engarrafamento em Brasília. Mais cedo tinha uma mulher lá em Águas Claras, é uma cidade aqui satélite, uma cidade do Distrito Federal, no entorno aqui, com um carro de som, inclusive com escolta da PM, falando para as pessoas irem para as ruas, para os jovens irem para as ruas, irem trabalhar. Olha que céu lindo, que sol lindo, ela falava no microfone. O problema é o seguinte, o problema é que o Gabardo,
número 2 da Saúde, na coletiva mais cedo, o Mandetta não participou dessa coletiva, o Gabardo ele disse o seguinte, olha, a curva está subindo. Era o Gabardo e o Wanderson, né, que é o secretário de Vigilância de Saúde aqui. Eu acho que foi o Wanderson que falou, sobre justamente o pico, né, do contágio. Ele reforçou que, olha, não temos, as nossas expectativas permanecem inalteradas, a gente acredita que essa curva do contágio vai chegar no seu auge no final deste mês de abril, né, e vai entrar maio adentro para depois ela começar a baixar. Então o Gabardo até foi questionado sobre isso, então qual é a recomendação? Aí ele ponderou, disse que, olha, tem município que não tem nenhum caso, né, que não está aqui com sinal vermelho. Então a gente acha que esses municípios podem retomar suas atividades, claro, mantendo todas as medidas de segurança, de prevenção, tentando instituir alguns regimes diferenciados aí de atividade, com todas essas diretrizes, essas restrições, mas ele disse, olha, não adianta, aqui nas capitais, nas regiões metropolitanas dessas grandes capitais, citou São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no caso, né, citou os estados e citou aí algumas capitais, ele disse o seguinte, nesses locais em que há incidência alta, tem o sinal vermelho, não tem como. É preciso realmente que as pessoas mantenham o distanciamento social, mantenham esse isolamento, permaneçam em casa. Essa é a recomendação do número 2 da Saúde, tá? Do Ministério da Saúde. Eles divulgaram, inclusive, hoje, os balanços, né, atualizados, que realmente confirmam um cenário preocupante. Já temos aí 941 mortes, provavelmente vamos passar de 1.000 amanhã, 17.857 casos. Para vocês terem uma ideia, nós pulamos de 15.927 casos para 17.857 casos. Registramos mais 141 mortes em 24 horas. Já é um aumento em relação às mortes registradas ontem. Foram 114 e agora primeiro 114 anteontem, pulamos para 133 ontem e hoje 141 mortes. Então, realmente a curva está ascendente, inclusive de mortes, né? A letalidade aqui do vírus alta, mais do que 5%. Então, com esses registros, temos aí mais de 2.210 casos confirmados, tá? 5,3 a taxa de letalidade. Continuamos fazendo testes muito aquém daquilo que se projetava, 10 milhões de testes, não sei o que. Na verdade, nós registramos aqui informações do próprio Ministério da Saúde. Até hoje, só foram realizados 154 mil testes, tá? O governo já tem, o Ministério da Saúde já tem 892 mil testes, está fazendo a distribuição para os estados, municípios. Desse total, 500 mil são de testes rápidos e é isso, 153.961 testes realizados até agora. Boa notícia é que 290 novos leitos já foram instalados, de UTI já foram instalados, já estão funcionando. 20 no Pará, 40 na Bahia, 10 em Pernambuco, 10 no Rio Grande do Norte, 30 em Minas, 40 no Rio, 80 em São Paulo, 20 no Paraná, 10 em Santa Catarina e 30 no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul. Ainda há 40 que vão ser ativados, já estão entregues, estão sendo instalados nos próximos dias, tá? E outros 210 estão na fila aí para envio e montagem até dia 20 de abril. É pouca coisa, considerando aqui, olha, você imagina, 40 leitos na Bahia, 10 leitos em Pernambuco, tá? 40 leitos no Rio de Janeiro. Faz diferença? Claro que faz diferença. Agora tudo depende dessa curva. Se essa curva se acentuar demais, você pode saturar o sistema e ter problemas. Muita gente está aí falando, mas a gente não está vendo nada, os hospitais estão vazios. Gente,
Depende do lugar. Depende do lugar. E é bom que estejam, porque tem a ver justamente com o resultado disso. Ah, Cláudio, como fazer? Bom, como fazer? Seguir as recomendações. É o que temos. Novamente, voltamos ao início. Ou apostamos, né, no que pode acontecer e aí viver um drama ainda maior, tá? O fato é o seguinte: em meio a essa situação caótica, continuamos com as politicagens em Brasília. Hoje a CNN até deu um áudio vazado de uma conversa do Onyx Lorenzoni com Osmar Terra. E aí aquela velha história, né? O repórter liga, aí o ministro deixa o telefone ligado, não atende, deixa o telefone ligado, ouvindo a conversa. É engraçado que o Onyx, aconteceu isso com o Onyx também no ano passado, no auge da crise do Bebiano, da demissão do Bebiano, ele conversando com o Bebiano também é a mesma coisa. Ah, o repórter do Globo ligou, aí ficou ali, né, transmitindo a conversa. Então, assim, realmente é uma brincadeira, né? E aí o Onyx falando mal do Mandetta, dizendo que teria demitido se tivesse a caneta na mão. Enfim, criou um mal-estar, o Mandetta não apareceu na coletiva. Bolsonaro agora na live disse que médico não abandona paciente, mas paciente troca de médico, sim. Mandando, obviamente, um recado. Então a gente continua vivendo essa situação de instabilidade no comando das ações dentro de uma crise sanitária dessas proporções. Então, realmente, está difícil de entender aonde se quer chegar, porque se é para demitir, demite logo, já põe outro e vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer. Assumam as suas responsabilidades. A pior coisa que tem é a indefinição, ficar em cima do muro. Vai, não vai, manda recadinho daqui, recadinho dali. Isso não é coisa da vida real, né? Da vida adulta, né? De uma autoridade, autoridades públicas, da vida política. Isso não deveria acontecer, ainda mais numa situação como essa. Vidas estão em jogo, mais uma vez, pessoas estão morrendo, cacete. Então, assim, vamos parar com esse negócio. Climazinho de conspiração. É vergonhoso, é vergonhosa a postura desses ministros, de quem quer ser ministro ainda não fica sabotando, do presidente que não demite, fica mandando recado, entendeu? Sinceramente, se é para demitir, demite logo. Enfim, o que mais eu destaco para vocês aqui? Bom, Bolsonaro aí na live dele voltou a recomendar a cloroquina que já tem alguns, dentro do Conselho Federal de Medicina, né, alguns conselhos regionais, como do Amazonas, hoje recomendou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, para que os médicos tenham a liberdade, obviamente, de prescrever o tratamento de acordo com cada caso, né, de acordo com o paciente, com os efeitos colaterais, e recomendando, olha, pode usar tanto para casos graves e moderados como para leves também, Então, em 3 casos, só não receitou para prevenção. Mas isso, obviamente, foi colocado. E o Bolsonaro voltou então a recomendar aí o Rouquinol, né? Mandou esse recado e passeou em Brasília, foi na padaria, juntou pessoas, né? Fez aglomerações, sem uso de máscara. Aí o governador lá de São Paulo já disse que vai prender quem ficar em aglomeração. Só piora. É incrível, né? É incrível como a situação, você numa situação dessa, você não tem um porto seguro. Você não tem. Simplesmente não tem. Eu queria poder trazer notícias boas para vocês, mas é impossível, né? É impossível. Na live o Bolsonaro disse que voltou, né, a falar aquilo que tinha dito ontem no pronunciamento. Olha, vocês, quem tiver queixa aí em relação à quarentena, vai reclamar com o prefeito, com o governador. Então, assim, não adianta.
Não adianta. Mas eu destaco aqui para vocês Bom, associação, falei aqui do carro de som. Sim, e o Mandetta, apesar de toda essa brigalhada aí, o Mandetta disse, olha, eu continuo aqui trabalhando, deixem conspirar e eu continuo trabalhando. Enfim. Palácio do Planalto disse que o Trump ligou para o Bolsonaro para conversarem sobre a cloroquina. O Bolsonaro disse que vai chegar aí até amanhã, deve chegar os primeiros lotes dos insumos, né, para a produção desses remédios aí, da hidroxicloroquina no Brasil, vem da Índia. E esta é a situação. Bom, saiu também um dado lá, por exemplo, de Minas, né, onde o Zema está querendo relaxar. A projeção e a ocupação das UTIs despencam em Minas Gerais. O secretário de Saúde disse que a projeção era de 14 mil, caiu para 5 de infectados. E que ele espera que o pico ocorra entre 3 e 4 de maio. Ele disse, olha, temos 56% da enfermagem dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. A ocupação normal é próxima de 95%. Então, claro, como todo mundo está em casa em quarentena, tem muita... E eles não estão atendendo. Eu tenho um amigo que teve um pré-infarto, né? Princípio de infarto, foi para ser atendido, precisou de um atendimento de emergência, mas não quiseram internar, justamente para não ocupar leito. Então, assim, tem que ter cuidado, né, gente, para ver se... Porque senão o sujeito morre de outra coisa. Não é fácil. Bom, destaco aqui para vocês, quando falando de Banco Central, né, o presidente do Banco Central disse, tava muita gente preocupada, ele foi entrevistado pelo UOL e foi questionado sobre se ele tem intenção de imprimir moeda, né, imprimir dinheiro, para comprar, arcar com todos esses custos, né, que estão surgindo. E ele disse que não é favorável. Acho que a saída não é por aí. A ideia sempre, a gente discute todas as ideias, mas hoje, e obviamente tudo pode ser modificado dependendo do que aconteça, não nos entendemos que é a melhor saída não. Eu também acho que ele não ia dizer isso agora. Mas eu digo para vocês, é uma ideia que está em cima da mesa. Você tem ali várias, né? Você tem prateleiras com várias ideias. Esta ideia está numa das prateleiras, eu posso garantir para vocês. Vai ser usada? Não sei, depende da gravidade. Depende também, justamente dependendo da gravidade, pode ser usada em proporções, né, razoáveis ou não. Nós temos também metas de inflação. O Banco Central pode entender que é possível trabalhar dentro da faixa, né? De qualquer forma, a gente sabe qual é o resultado. Imprimir o dinheiro, inflação, e nós temos aí uma situação associada à recessão, aí lascou, né? Bom, e falando em recursos, a União Europeia aprovou hoje um pacote de 540 bilhões de euros. Tá? Então está todo mundo realmente na mesma situação. Eu gostaria ainda de falar sobre cloroquina, um registro importante que eu dei mais cedo, né? O Bolsonaro atuou para liberar a exportação pela Índia para o Brasil de insumos da cloroquina para 2 laboratórios, o Apsen e a EMS. A EMS é um grande laboratório de genéricos, uma farmacêutica que cresceu, explodiu no governo Lula e tinha como seu consultor o José Dirceu. Tá? O Zé Dirceu era o seu consultor, inclusive a EMS era o principal cliente do Zé Dirceu, pagou aí quase 8 milhões de reais para o ex-ministro entre 2009 e 2014. Não tem tanto tempo assim, tá bom? E aí eu fiz questão de lembrar justamente dessa relação. Por quê? Porque a MS tem muitos contatos ainda dentro da diplomacia, muita gente que atua em prol desse laboratório,
e é interessante porque a Lava Jato nunca investigou, né? A gente tem aqui várias situações, esses contratos mesmo, né? O que o Dirceu fez para a MS? Consultoria de quê? Né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes aí na correria você vai, né? E aí está alimentando algo que não se pode alimentar. Então tem que ter muito cuidado. É importante sempre lembrar, a gente olhar para trás, ter memória, e esse é o meu papel aqui também. Inclusive na nota que eu publiquei mais cedo tem vários detalhes, inclusive relacionados a negócios, né, do Carlos Sanches, que é o dono da MS, porque ele também é dono de uma incorporadora, negócios aí na base aí de 145 milhões, né, com um advogado ex-guerrilheiro, parceiro do Zé Dirceu, que quando estourou a Lava Jato fugiu para a Espanha. Falei muito dele aqui também, um personagem que deveria ter sido investigado e não foi. Luiz Carlos Rocha Gaspar. Fica aqui o registro, tá? E falando em corrupção, suspeitas de corrupção, após várias denúncias aí em relação a esses contratos emergenciais lá do governo do Rio, eu denunciei, o G1 denunciou, a Folha denunciou outro hoje, né? Só lembrando, eu denunciei o aplicativo lá de 10 milhões, o G1 denunciou contrato aqui do SAMU também, enrolado, a Folha denunciou agora contrato aqui para justamente gestão, né? Das unidades de saúde que vão construir e administrar 1.400 leitos de 7 hospitais de campanha no estado. Contratinho de 835 milhões de reais. Então, assim, a gente está falando, somando tudo aqui, a gente está falando de pelo menos aí 1 bilhão em contratos. E aí o que o governo Witzel fez? A Secretaria Estadual de Saúde tornou sigilosos os processos administrativos que se referem a essas contratações emergenciais. Então, assim, tudo errado. Tudo errado. Ô Witzel, é bom você reabrir esse negócio, porque isso aí não é procedimento de administrador público. O que se deve ter justamente é transparência para que o eleitor, o cidadão, o pagador de impostos, ele possa fiscalizar. Isso aqui é o contrário. Então, assim, lamentável, é bom o Ministério Público entrar, Tribunal de Contas entrar, começar a ter realmente uma reação, porque a gente está vendo aí muito anúncio, muita liberação de recursos, governadores, prefeitos aí gastando, a gente não sabe nem em que, né? E tá aí. A situação vocês já sabem qual é. Bom, o que mais eu falo para vocês aqui? E falando em licitação, ou melhor, falando em contratos sem licitação, registrei mais cedo aqui, vai ter muita coisa ainda, mas como a gente está aqui num regime de plantão, estou com pouco braço para poder publicar tudo que chega, né? Tudo que a gente investiga, tudo que chega. Até para apurar, mas eu publiquei mais cedo um contratinho, né, que o BRB, o banco aqui de Brasília, do governo aqui, assinou com a CNC, Confederação Nacional do Comércio, contrato de aluguel de 2 torres do complexo da CNC aqui em Brasília. Contrato de 276 milhões de reais, relativos a 120 meses. Agora eu me pergunto, alugar torre BRB, torre agora, no meio de uma pandemia, está liberando dinheiro para empresário, está emprestando para movimentar o comércio, para movimentar a indústria, não. Está gastando com um aluguel, tem que ver esse aluguel aqui, 276 milhões, com aluguel de sala, de torre. Realmente não faz o menor sentido. E mais uma vez, sem licitação. Tá? Mais uma vez, sem licitação. Bom, mais cedo nós tivemos a Polícia Federal prendendo do STJ, né, determinou o afastamento do desembargador Ciro Darlan, do TJ do Rio, por 180 dias e autorizou também a quebra dos sigilos bancários dele e o bloqueio de bens, tá, como carros, imóveis, etc. Operação Plantão, segunda fase.
que investiga a venda de sentenças. Inclusive, o filho do Ciro Darlan foi preso, né? Foram presos quatro pessoas. Um motorista, um sócio do filho, o filho e um suspeito de envolvimento com milícia, tá? Então, esse é o naipe da coisa. Pelo menos parte da justiça continua funcionando, tá? Parte do judiciário prende, outra parte do judiciário solta, né, nessa pandemia. Enfim, é isso aí, gente. Finalizo aqui com uma referência ao Rodrigo Maia, que deu coletiva hoje para justificar, dizer que não é 180 bi não, como o antagonista publicou, o rombo fiscal, né? Não é 180 bi, é só, não chega a 100 do pacote aqui que a gente dilacerou, o pacote do Mansueto, que a gente descaracterizou para poder fazer a farra dos governos e dos municípios. Ele esqueceu de dizer que os 180 é porque tem os 100 do pacote, mais os 88, que já foram aprovados em termos de liberação de linha de crédito, etc., suspensão de dívida, tudo isso entra num pacote só. O espaço fiscal é o mesmo, tá? Enfim. E fecho o nosso vídeo com uma nota aqui, né, de rodapé, vamos ver. O juiz Carlos Henrique André Lisboa, que assumiu o processo de inventário da Marisa Letícia, pediu esclarecimento sobre uma aplicação que ela tinha no Bradesco. Uma aplicação de 2.566.468 unidades de CDB. O CDB, sabe o CDB? Renda fixa que você aplica lá? Tem vencimento dela, tem vencimento agora, dia 18 de maio, e o emissor é o Banco Bradesco. Só que o juiz achou estranho, porque ele andou pesquisando nos autos e achou contratos que fazem referência também ao CDB, estipulando o valor unitário desse CDB em R$100. Bom, pelo raciocínio do magistrado, o investimento então da Marisa valeria 256 milhões de reais. Vamos dizer que esse CDB vale R$1 e não 100. Eu já teria aqui 2,5 milhões de reais, o que é uma fortuna, né, para uma dona de casa que vendia Avon. Então, assim, nada nos surpreende, nossos olhos estão postos sobre tudo, sobre o passado que não nos larga, sobre o presente que nos ameaça e sobre o futuro com as projeções que fazemos em relação a tudo que vemos, a tudo que vejo aqui. Posso dizer para vocês, olha, acho que vamos ter muitos petrolões. Olha, quem não precisa sair de casa, não saia. Quem precisar sair para ver o sol, saia. Saia sozinho ou saia, né, respeitando as restrições, sem aglomeração. O próprio ministro já havia falado isso na coletiva. Em relação à retomada das atividades, é preciso pensar realmente de uma forma séria sobre isso. Eu estou vendo cada um tomando uma decisão, cada autoridade tomando uma decisão, né? Uns largando mão, outras pessoas aí, autoridades. Veja, se existe essas associações, por exemplo, né? Você liberar enquanto existe uma determinação do governo, como é que fica? É rebeldia também, institucional. Vai abrir, vão usar a polícia para fechar. Eu vi aí vídeos, vocês devem ter visto também, aí polícia no Rio de Janeiro prendendo banhista na praia, né, torcendo o braço de banhista. A gente tem que ter muito cuidado, porque uma situação dessa, os nervos estão à flor da pele. A pequena autoridade, ela vira uma grande autoridade. Então pessoas que não são criminosos, né, pessoas que pagam seus impostos, que querem trabalhar, né, que têm medo sim, que cumprem a lei, às vezes não têm o conhecimento total da lei, elas precisam ser informadas, né? Então a postura também dessas autoridades em relação à sua polícia, a abordagem, tudo, vamos ter muita calma, vamos ter paciência, vamos ter responsabilidade, tá? Porque é uma situação sensível, grave, inédita, e a gente não pode transformar isso num caos. E infelizmente é isso que eu estou vendo acontecer. Bom, fica aí a reflexão, obrigado sempre pela audiência de vocês, compartilhem, curtam o vídeo,
A gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.